O objetivo desse vídeo é promover o conhecimento e atualização dos enfermeiros sobre o procedimento de inserção de sonda gástrico-enteral em crianças, visando a qualificação dos processos assistenciais e a segurança da criança submetida a esse procedimento. Esse procedimento e dispositivo são denominados de diferentes maneiras. Na literatura internacional, predomina o uso de intubação e tubo, enquanto no Brasil são utilizados cateterismo e catéter ou sondagem e sonda, sendo que neste vídeo optou-se por usar estes últimos por serem os mais utilizados no país. Segundo a resolução do COFEN número 619 de 2019, o procedimento de sondagem gástrico-enteral, seja qual for sua finalidade, requer cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, e por essas razões, no âmbito da equipe de enfermagem, a inserção desse dispositivo é privativa do enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao procedimento. Quanto ao calibre da sonda, deve-se optar pela de menor diâmetro, pois quanto menor o diâmetro, menor a possibilidade da ocorrência do reflexo de Gag durante a inserção, além de ser mais confortável depois de posicionada. Em crianças com atraso no desenvolvimento físico ou muito pequenas para a idade, o tamanho da sonda pode ser menor do que o indicado. Antes de organizar a bandeja com os materiais necessários para o procedimento, higienize-a com compressa descartável e solução desinfetante. Ao chegar no leito do paciente, higienize a mesa auxiliar e organize os materiais. Se necessário, coloque o biombo ou feche as cortinas para preservar a privacidade da criança. Antes de iniciar o procedimento, apresente-se à criança e aos seus familiares. Realize a conferência da criança com no mínimo 2 identificadores diferentes e confirme as informações na pulseira de identificação e com a criança ou familiar. Explique claramente o procedimento à criança de acordo com seu estágio de desenvolvimento e aos seus familiares. Para o bom andamento do procedimento, é importante estabelecer um vínculo de confiança com as crianças e os seus familiares e incluí-los como participantes ativos, ao proporcionar segurança e conforto ao paciente. Além disso, para ser mais atrativo para a criança e melhorar o aspecto colaborativo do procedimento, pode-se utilizar estratégias como permitir ao paciente o manuseio da sonda e mostrar ilustrações que explicam, de forma lúdica, onde o dispositivo permanecerá e por que está sendo realizado o procedimento. Para a posição gástrica, meça a sonda da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e deste ao espaço médio entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical. Já para a posição enteral, meça a sonda da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, deste ao apêndice xifoide e depois até a cicatriz umbilical. Pode-se utilizar a mensuração com base na relação entre a idade e a altura da criança como uma medida coadjuvante. Em sondas que possuem fio-guia, deve-se verificar se esse está se movendo livremente e realize a lubrificação da parte interna da sonda se indicado pelo fabricante e conforme suas orientações. Geralmente se utiliza água estéril. Posicione a criança em decúbito dorsal, elevando a cabeceira do leito em 30 a 45 graus sempre que possível. O lactente ou a criança menor, caso necessário, deve ser contido antes do início do procedimento, ou por algum dispositivo que restringe os movimentos ou por uma segunda pessoa que a mantenha imobilizada. Já a criança maior deve ser orientada a inclinar a cabeça para baixo em direção ao tórax. Pode ser colocada em posição sentada se aceitar e se mostrar cooperativa. A restrição dos movimentos pode não ser necessária caso seja ofertada a distração adequada, como brinquedos e técnicas de relaxamento, ou apoio familiar efetivo para a criança se manter calma durante o procedimento. Segundo a resolução do COFEN número 427 de 2012, a contenção mecânica de pacientes será empregada quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais. Em nenhum caso, a contenção mecânica de pacientes será prolongada além do período estritamente necessário para o fim previsto.
Realize a lubrificação da porção distal da sonda com lubrificante hidrossolúvel ou água estéril para lactentes. Se a criança for capaz de realizar um movimento de deglutição ao seu comando, explicar olhando nos olhos dela e solicitar que o realize para facilitar o processo de migração da sonda. Caso seja uma criança pequena, pode-se utilizar da sucção não nutritiva para obter o reflexo de deglutição e analgesia durante o procedimento. Se a inserção for nasal, avalie o histórico da criança e inspecione as narinas para averiguar a presença de obstruções. Introduza a sonda através da narina ou da boca, dirigindo-a para baixo e para a parede posterior, e sincronize a passagem da sonda com a deglutição. Remova imediatamente a sonda se houver sinal de desconforto respiratório, tosse, engasgamento, cianose, queda nos níveis de saturação de oxigênio ou sinais de estimulação vagal, como bradicardia e apneia. Aguarde e realize nova tentativa posteriormente. Fixe temporariamente a sonda de forma que não permita o seu deslocamento. O uso da técnica de auscultar a região epigástrica, segundo algumas literaturas, não é mais recomendado e é desencorajado, devido à possibilidade de auscultar os ruídos na região epigástrica, independente se a ponta da sonda está localizada no estômago, esôfago ou no trato respiratório. No caso de instituições que ainda possuem protocolo para auscultar com ar, o volume de ar injetado deve considerar o tamanho da criança, podendo ser de 2 a 5 ml, e após o teste, deve-se retirar o volume de ar injetado. Obtenha o aspirado gástrico e realize a inspeção visual. Os conteúdos gástricos serão claros esbranquiçados, verde claro ou podem ser amarronzados se houver presença de sangue. Após, realize o teste de pH. Se o pH for menor do que 5, é uma boa indicação de posição gástrica. Já se o pH for maior do que 5, não prevê com segurança o local correto, pois pode indicar um posicionamento respiratório, esofágico ou intestinal. Para monitorar o dióxido de carbono é necessário um monitor de capnografia. Esse teste determina o posicionamento incorreto da sonda no trato respiratório ao verificar o aumento de CO2. Atualmente, a ultrassonografia é uma alternativa promissora para verificar o posicionamento da sonda, devido à possibilidade de realizar à beira do leito, dentro do conceito de point of care, e sem a necessidade de expor o paciente à radiação. Considera-se a importância de maiores evidências científicas para o uso rotineiro pelas peculiaridades no cuidado à criança. Segundo a resolução do COFEI número 679 de 2021, o enfermeiro com capacitação específica pode realizar ultrassonografia à beira do leito e no ambiente pré-hospitalar. O raio-x é o método mais preciso para testar a colocação da sonda, sendo considerado padrão ouro, mas o teste deve ser realizado com cautela, pois a exposição repetitiva à radiação pode ser perigosa para a criança, e a sonda só deve ser utilizada após confirmação médica do posicionamento pelo raio-x. Após a realização dos testes de posicionamento e antes de encaminhar o paciente para o raio-x, retire o fio-guia, identifique e guarde, caso haja necessidade de repassar a sonda futuramente. E nunca tente reinserir o fio-guia enquanto a sonda estiver inserida na criança. Sempre antes de utilizar a sonda, deve-se realizar 2 técnicas para reconfirmar o posicionamento correto do dispositivo. Meça e posteriormente registre no prontuário o comprimento da porção exposta da sonda, que se estende a partir do nariz ou da boca até a porta distal. Essa medida deve ser confirmada antes de cada procedimento, pelo menos uma vez ao turno e na passagem de plantão. Fixe a sonda ao nariz e à região temporomandibular da criança, se inserida através das narinas. Se inserida por via oral, posicione a sonda centralmente na cavidade oral e fixe acima do lábio superior. Durante a fixação, atente-se para não tracionar a sonda a fim de evitar lesões, e pode-se utilizar curativos específicos como o hidrocoloide para proteger a pele da criança. Ao finalizar o procedimento, garanta a privacidade e a segurança do paciente, cubra-o e eleve as grades da cama hospitalar. Retire as luvas, recolha e descarte adequadamente o material, higienize as mãos e registre a realização do procedimento no prontuário. Após o procedimento, você pode orientar a criança e os seus familiares quanto aos cuidados com a sonda, a fim de evitar o tracionamento, a perda do dispositivo e complicações devido ao seu uso.